Vamos lá? Vamos seguir aqui, agora começando com Josué, né? Josué, página 269, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, nascido no Egito, foi o homem escolhido por Deus para prosseguir a obra que ele havia iniciado por meio de Moisés. Então, Josué, aí, sendo filho de Efraim, que era o filho... que acaba se tornando o primogênito, né, de Israel, por conta daquilo que eu já expliquei no panorama do Antigo Testamento, que é o fato de José ter sido considerado o primogênito, e aí, um pouco antes de morrer, Jacó abençoa os filhos de José, tomando-os para si, Manassés e Efraim, e Manassés, sendo o mais velho, Jacó abençoa eles com as mãos cruzadas e torna Efraim ali o primogênito. Efraim acaba passando de neto para filho de Jacó e de mais novo para o principal. Por isso que o primeiro ali, grande general e conquistador e o responsável por levar o povo até a terra prometida é um efraimita, né? Josué é efraimita, filho de Num, que ele tem um nome mudado ali, a gente explicou isso, acho que, salvo engano, na semana passada, que se chamava Oséias e se torna Josué, e ali você tem, então, o começo agora da história de Israel com a terra, porque até então eles eram um povo, uma nação que tinha população, tinha uma lei, mas não tinha um território. E sem território, você não consegue ter a soberania como povo, porque você está na terra de outra pessoa. Então, se eles estivessem no Egito, apesar de serem hebreus, qual lei iria valer? A lei do Egito. Esqueci de pedir. Tem como alguém passar uma folha com... Já? Obrigado. Tinha esquecido. Então, se você está na terra de alguém, a lei que vale naquela terra é a lei de quem? A lei daquele dono da terra. Então, se você está no Egito, a lei que vai valer é a lei do Egito. Mesmo que você tenha um povo. Foi o que aconteceu com os judeus na época do nazismo. Eles eram judeus, mas estavam em território europeu, em território alemão, polonês, austríaco, e eles foram perseguidos, porque qual lei valia ali? A lei alemã, a lei austríaca e etc. A lei ali do Terceiro Reich, né? A lei que foi imposta pelo partido nazista. Então, eles tinham um povo, mas eles não tinham território. E é a mesma coisa que acontece na época de Moisés. Eles tinham um povo, mas eles não tinham um território. Eles tinham um arcabouço de leis, uma constituição, mas eles não tinham um lugar para fazer valer aquela lei. Não tinha um lugar onde eles diziam, não, aqui, nessas fronteiras, vale a lei de Israel. Isso só começa a mudar quando Josué, o general Josué, assume controle de alguns territórios em Canaã. E depois que Josué morre, antes dele morrer, ele diz aquelas palavras famosas, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí ele fala para o povo escolher. Com a morte de Josué, começa então o período dos juízes, que está aí na página 270. Então, os juízes, eles eram homens e mulheres que julgariam com base na lei que Moisés já havia escrito. Então, os juízes, eles não eram reis. E eles não eram reis no sentido de que eles não tinham esse poder de executar coisas. Principalmente, sei lá, um juiz, apesar dele comandar em guerras, todas as guerras em que eles se envolveram eram guerras regionais, né? Então você tem Gideão. Gideão, ele lidera a tribo de Manassés, que era a tribo que ele fazia parte, na guerra, mas ele não lidera as demais tribos. A mesma coisa com Sansão, que era da tribo de Dan. Ele lidera, mas são os próprios homens da tribo de Judá que entregam Sansão na mão dos filisteus. Então você não tinha uma hegemonia de poder. Os juízes, eles eram levantados por Deus para trazer libertação e para julgar. Quando você tem lá, ele julgou durante tantos anos, ele fazia justiça com base na lei de Moisés. Então você trazia uma situação até o juiz. Na verdade, antes de você levar os juízes, você tinha os anciãos da cidade.
Os anciãos, eles se sentavam à porta das cidades. Sempre que você vê essa expressão, eles estavam à porta, eles estavam sentados à porta, é sinal dos homens mais importantes daquela cidade, eles se sentavam à porta, e na porta era uma espécie de fórum, onde as pessoas levavam as questões. Se eram questões muito difíceis de se resolver, se os anciãos daquela região ali não dessem conta, isso era levado ao juiz, e o juiz ali julgaria aquela questão. E durante o livro de Juízes, a história de Israel foi uma história muito conturbada. Você tem histórias assim muito escabrosas de desvio moral e de diversos de apostasia, de servidão a falsos deuses durante o período dos juízes. E esse período dos juízes, em que você tem esses altos e baixos, ele dura de Josué até Samuel. Samuel é o último juiz. Ele coloca os seus 2 filhos na função, Joel, e esqueci o nome do outro, mas eles eram juízes corruptos. A Bíblia diz que eles aceitavam suborno, que eles torciam a justiça, e ali então eles são depostos e o povo pede um rei. E termina então a história dos juízes com o início da monarquia. O período dos juízes, que vai durar até Samuel, ele é um período de estagnação também, porque com Josué o povo expande esse território, mas com a morte de Josué e com o desvio do povo, essa expansão ela cessa. E eles começam, ao contrário, agora a perder território, a serem dominados, a serem escravizados, a serem reduzidos à servidão. Então eles servem, durante um período eles servem os filisteus, depois eles servem os midianitas, eles vão servir os amalequitas e assim por diante. Eles vão sofrendo essas invasões e vão sendo oprimidos no período dos juízes. Então tudo aquilo que tinha de expansão durante o período e o ministério de Josué, você tem esse encolhimento de Israel durante o período dos juízes. Você tem essa opressão durante o período dos juízes. Depois em que o povo pede um rei, clama um rei, Deus então orienta Samuel a ungir Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. E ali você vai ter Saul desobedecendo a Deus 2 vezes, né? A primeira vez, o que ele faz? Ele usurpa o ofício de profeta ali de Samuel, ele usurpa o ofício de sacrificar. Por não esperar Samuel, ele sacrifica antes, sacrifica na frente ali de Samuel, antes de Samuel chegar, porque Samuel demorou 7 dias para chegar. E ali ele recebe a primeira chamada. Ali a Bíblia diz que Deus rejeita a Saul. Mas ele vai desobedecer uma segunda vez. E a segunda vez que ele desobedece é quando ele invade a terra de Amaleque e poupa Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupa também o melhor das ovelhas, do gado de Amaleque, como símbolo da sua própria vitória. E além disso ele ergue um monumento a si mesmo, depois dessa vitória contra os amalequitas. E ali sim, nessa segunda desobediência, de uma vez por todas, Deus rejeita a Saul. Por que isso é relevante? Porque depois que Saul é rejeitado, ele continua reinando. Então, ele é rejeitado, mas ele permanece no trono até a sua morte. Isso se passam décadas. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo o que está acontecendo na história. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está ciente, não está olhando o que acontece. E está. É que a consequência, Deus é longânimo, né? Deus ele se tarda em irar, Deus dá tempo, dá chances para as pessoas se arrependerem. E Saul, ele não se arrepende do que ele fez. Ele se apega ao trono, rejeita a repreensão de Deus e ele continua pecando. Entenda uma coisa, o cristão, ele acaba tendo a vida aqui durante a terra, diversas vezes ele vai acabar caindo em pecado. Como Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, caiu. Num pecado que, se você for ver, é até mais grave do que o de Saul.
Porque Saul, ele cumpre o que Deus pediu, mas não cumpre completamente. Ele mata os amalequitas, mas não mata completamente. Ele mata o gado, mas não mata completamente. Enquanto que Davi comete adultério e assassinato contra um homem inocente. Mas a diferença é que Davi se arrepende amargamente. E Davi diz assim, olha, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Pode levar o trono, pode levar o meu nome, pode levar minha reputação, meu tesouro, pode levar tudo, mas não retire de mim a sua presença. E essa é a marca de um cristão. Se você acha que você vai ser cristão e você nunca mais vai ter tentações, se você nunca mais vai pecar, que você nunca mais vai cair, não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz que o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba cometendo. Qual que é a diferença do cristão, então? O cristão peca por acidente, não por estilo de vida. O cristão, quando peca, logo depois se arrepende. Ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que aquilo fere o coração de Deus, ele se arrepende, diz, olha, não deveria ter feito isso, errei, pequei, me arrependo. Ele não tem aquilo como hábito. E mais, ele não tem aquilo como bandeira. Ele não tem aquilo como estilo de vida, como algo que ele defende. Por favor, Kelly. E esse pecado contra o Espírito Santo que não tem arrependimento, que não tem como você voltar atrás, em que nível? Porque o pastor acabou de falar, Saul fez nessa proporção, Davi fez numa proporção muito maior. Qual é? Que nível é esse de pecar contra o Espírito Santo que não tem perdão? Certo, ótima pergunta. Nós não temos muita clareza do que é esse pecado contra o Espírito Santo. Nós temos o contexto em que Jesus falou aquilo. E ele fala no contexto em que os mestres da lei diziam que ele expulsava demônios por Beelzebu. Né? E ali ele diz, olha, quem peca contra o Pai recebe perdão. Quem peca contra o Filho recebe perdão. Mas quem peca contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. O que dá a entender que o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo que você sabe que foi Deus quem fez, por dureza de coração. Então, você peca contra o Espírito Santo quando você sabe que aquilo ali foi Deus quem fez e por um capricho pessoal você prefere não aceitar aquilo. Você se apega e não aceita. Assim como acontece quando você tem, por exemplo, na cidade, uma igreja que começa a fazer um trabalho bonito, lindo, e ela começa a crescer. E você está numa outra igreja que você vê aquilo acontecendo e você sabe que aquilo ali não é do diabo. Você analisa, você diz, não, está sendo pregada a verdade, Deus escolheu, Ele deu graça a eles e eles estão crescendo. E aí você vai e diz assim, é o diabo. Não é igreja de verdade, etc. Mesmo você sabendo. Isso você está atribuindo a Satanás, como os fariseus fizeram, dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. O pecado contra o Espírito Santo é um nível de tanta dureza do coração que o Espírito Santo já não te convence mais. Por isso que não tem perdão. Porque para você ser perdoado, o Espírito Santo precisa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando você peca contra o Espírito Santo, seu coração já está tão duro, tão arrogante, que o Espírito Santo não consegue mais te convencer. Então, se não há convencimento, como você vai ser perdoado? Se você não admite que está errado. Isso pode acontecer, principalmente, com quem já conheceu de fato Deus. Porque quem faz sem conhecer, como o apóstolo Paulo matou cristãos, mas ele ainda não tinha sido alcançado pelo Espírito Santo. Diferente de outros exemplos da Bíblia, por exemplo, um tal de Alexandre, o latoeiro, né, que o próprio Paulo vai dizer que ele entregou Alexandre a Satanás, porque era alguém que conhecia o Espírito Santo. O autor aos Hebreus vai dizer que eram pessoas que foram participantes do Espírito, e mesmo assim voltaram às velhas práticas. Para essas pessoas não tem mais perdão. E isso está ligado também à salvação. É apostasia. Essa é a apostasia. Ela falou, e eu vi na outra igreja onde eu era membro, eu vi uma coisa parecida com isso. Deus usou a vida de uma irmã, tinha um pastor que ele tinha caído em pecado, né? Era que expor ele. Sempre quando eu conto esse testemunho, não é para difamar, mas é que assim, foi tão real que eu vi, que marcou muito. Eu estava muito próxima a isso, então marcou.
E ela, inclusive, ela é tia do meu filho. A gente, assim, considera ela uma mulher, uma serva do Senhor. Tá. E a gente fazia parte da equipe de limpeza, vou ser breve, pra não... Imagina, fica à vontade. E aí, tinha 2, 3 dias que ela não dormia. Tá. Ela não dormia, foi aí quando começou o ministério dela. Ela falava, Dai, o senhor tem me acordado, o senhor tem me mostrado algumas coisas, barari, tal. E aí a gente foi limpar a igreja numa sexta-feira, e ela limpava o altar. A gente tinha uma pastora que, enquanto a gente estava limpando, ela ficava ali orando por nós. E o pastor chegou, ele morava no fundo, e chamou a pastora, falou assim, preciso orar por ele. E se retirou, foi lá na casa, a pastora foi junto, né, porque só estava o pastor, a pastora não estava nesse momento. E falava assim, ó, Deus usava ela para falar assim, eu sei hoje porque depois, né, a história... E falava assim, ó, o vaso está trincado. Eu preciso encher, mas esse vaso está trincado, eu quero fazer. Enfim, ele se revoltou. E aí ele saiu falando para todo mundo que falar até diabo... Não, até diabo fala. Pastor, eu sei que a história, assim, ele saiu falando para todo mundo, ela foi muito humilhada, muito envergonhada. Ele era genro da bispa, né, enfim. Só que a história, ela passou assim, como se fosse mentirosa. Ela não, né, o Senhor. Como se não fosse Deus falando ali, não. Exatamente. E aí um dia a história... Pipocou. Exatamente. Aí veio tudo à tona. Enfim, ele veio uma doença e ele morreu. Eita. Então, só que assim, houve reconciliação, ele pediu perdão, ele foi lá na igreja, ele pediu perdão, ela pediu perdão. Houve arrependimento. Houve arrependimento. Então, assim, eu entendi que naquele caso, eu assimilei essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão, com a vida dele. Tá errado, não? Olha, ele fez o que eu acabei de dizer, né? Ele atribuiu ao diabo algo que ele sabia que era Deus. Ele sabia, né? Ninguém sabia, mas ele sabia que era uma repreensão de Deus. E que ali ele nem foi exposto, né? Porque trincado pode ser, sei lá, o cara pode ter mentido, pode ter... Então ele poderia ter acatado aquela repreensão, se arrependido e falado amém. Mas eu não vejo como alguém que apostatou, porque depois ele se arrependeu, você mesma disse, né? Então é como essa pessoa que Paulo cita. Paulo diz assim, ó, entreguei ele a Satanás para que o corpo pereça, mas a alma seja salva. Parece muito com a história que você acabou de contar. Ele teve uma doença, o corpo dele pereceu, e naquele momento ele falou, não, é melhor eu me arrepender e etc. Ele fez uma carta, foi muito bonito. Aí, então a gente vê que houve arrependimento. Não era o que Deus queria, você vê que Deus o alertou antes. Foi. Mas ele insistiu no erro ali, né? Ele não se arrependeu. Deus poderia ter feito uma outra história se ele acatasse aquilo, falasse, realmente eu estou errado, perdão, não teria sido exposto, teria se arrependido, teria conseguido salvar a família e etc. Então, pode dizer, Kelly, a Kelly estava com... No caso, as pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, se convertem, têm um encontro, é batizado pelo Espírito Santo e, por algum motivo, abandonam e volta até mesmo a velhas práticas. Chega nesse nível? Depende muito do caso, porque, por exemplo, quando a gente olha para a passagem, para a parábola do semeador, uma das sementes, que é a que cai entre espinhos, Jesus fala assim, recebendo a palavra de bom coração, a palavra cresce, mas não tem raiz. E aí ele diz, o que são esses espinhos que sufocam, né? São as paixões desta vida, né? São as paixões do século presente. Então, a pessoa vem para Cristo naquela empolgação, tem um novo começo, começa a servir, mas aí vem o emprego, vem a vontade de viajar, e às vezes nem são pecados num primeiro momento, são as paixões dessa vida que depois evoluem para pecados. E ali, aquela planta, aquela semente que estava florescendo, ela não tem raiz, não tem profundidade. Essa pessoa não necessariamente ela apostatou. Talvez ela ainda não recebeu de fato a semente como uma boa terra. Se ela tiver oportunidade, alguma outra oportunidade em que essa semente caia novamente ali, seja pregado, e agora sim venha florescer, pode ser que isso vingue, né? Essa palavra vingue. Como que vai vingar? Se essa pessoa arrancar esses espinhos do próprio coração. Então, se ela focar, se ela quiser focar em Cristo. E, obviamente, que isso só acontece se o próprio Espírito Santo ajudá-la. Agora, existem pessoas que participam do corpo, participam do Espírito, vão e não somente voltam para velhas práticas, porque existe isso. Às vezes você vai falar com alguém que voltou, e a pessoa fala, não, eu sei que eu estou errado. Puxa, eu queria voltar, mas eu vou, domingo eu vou. E não vem, porque você vê que tem algo mais forte prendendo. E existem outras pessoas que saem, agora começam a falar mal da igreja, mal de Jesus,
mal do corpo. Aí essa pessoa, sim, eu entendo que essa pessoa apostatou, essa pessoa rejeitou e aí provavelmente não há salvação. Por quê? O autor aos Hebreus vai dizer, porque que evangelho você vai pregar para ela? Ela conhece, ela já sabe o que é o evangelho e ela não quer, então não tem como ela se salvar. Não há um outro jeito dela se salvar. Diferente de Adão, né, pastor, que se arrependeu. Não sei. A Bíblia não fala que Adão se arrependeu. Mas ele não se arrepende. Não sei, a Bíblia não diz. A gente vai descobrir quando chegar lá, vamos procurá-lo. Vamos procurá-lo. Cadê? Adão tá aí? Tem dúvida para saber se Adão Aham. se arrependeu ou não. Se Adão tinha... Aham. Ele não fala mais nada, né, na Bíblia, depois. Não fala mais nada do Adão. A última coisa que Adão fala foi a mulher que tu me deste. Depois ele não fala mais nada. Na Bíblia inteira. Acaba aprendendo isso dentro do coração. Entra como se fosse um orgulho. Sim, eu entendo que sim. O orgulho humano é aquilo que faz endurecer, como foi com o caso de Faraó e o caso de outras pessoas que, ao receberem a mensagem, o coração endureceu. E existem pessoas que nem aparentam ser orgulhosas, mas são, que é o caso do jovem rico. Porque Jesus fala para ele, me segue, vende tudo que você tem e me segue. E aí ele sai entristecido da presença do Senhor. Você vê que ele não esbravejou, ele não blasfemou, mas ele não quis. Ele amou mais as riquezas do que a Jesus. Então, é um tipo de orgulho. Não, eu não vou abrir mão das minhas riquezas. E ali, com certeza, Jesus não queria de fato o dinheiro dele, porque Jesus não pede nada para Zaqueu. E Zaqueu também era um homem muito rico. Jesus não pede nada para Mateus, que também era cobrador de impostos. Mas para ele Jesus pede porque Jesus sabia onde estava o coração dele. O coração dele estava no orgulho, estava nas riquezas. Ele se prendia naquilo. Então, sim. Tem pessoas que a gente vai falar e tu fala, não vem falar para mim que eu já conheço. Então, é um orgulho. É um orgulho. Isso aí eu sei tudo. Exato. É assim como eu falei, acho que foi semana passada, as pessoas que às vezes saem da igreja dizendo, mas o pessoal da igreja é hipócrita, porque lá na igreja está cheio de pecadores e etc. Isso também, muito obrigado, isso também é um tipo de orgulho, porque a pessoa pensa que ela é melhor do que quem está aqui. Quem está aqui é pecador, irmão, a gente está tentando. A diferença é que a gente está se esforçando para. Existem pessoas que são legalistas na igreja? Existe. Existem pessoas que se acham mais santas do que as outras? Existe. Existem pessoas que são desumildes, sabe? Que não têm humildade nenhuma? Existem. Existe de tudo na igreja. Só que você não pode, não vai ter como você chegar lá no céu e dizer, eu não fazia parte da igreja porque o pastor Fred era arrogante. Jesus vai falar, você poderia ir em uma igreja em que ele não estivesse. Você poderia ter a humildade de reconhecer que o seu pecado pode ser diferente do dele, mas você também tem pecados. Então esse é o primeiro ponto. O meu pecado, ele pode ser diferente do seu, mas eu também tenho que reconhecer que sou pecador. É aquela parábola do servo que devia para o seu senhor. Já leram essa parábola? Então, devia uma quantidade X de dinheiro. Jesus usa uma quantia bem pequena, vamos colocar assim. Uma pessoa devia R$1.000 para um credor. E ali, esse credor benevolente diz, olha, cancela aí os... Não, ao contrário. Devia R$1 milhão. E o credor benevolente diz, não, cancela aí a sua dívida, você não deve mais nada. E aí ele agradece, fica feliz, sai, encontra o seu conservo, o seu companheiro na esquina, que devia R$10 para ele. E ele vira para esse conservo e diz assim, vou levar você para os juízes, vou te prender, vou executar, vou tomar tua casa, porque você me deve R$10. E ali... Jesus diz, então vem o Senhor e diz assim, olha, porque você não perdoou os R$10, eu te perdoei 1 milhão e você não consegue perdoar R$10, então agora você vai ser jogado na prisão. É por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por quê? Porque perdoar é uma lição de humildade. Começa daí. Não quer dizer aqui que perdoar é conviver ou é amnésia. Pastor, a pessoa me passou para trás, eu vou perdoar, ela vai continuar sendo minha sócia? Não, querido, desfaça a sociedade, cada um para o seu lado, mas perdoe, viva a sua vida, se entenda com Deus, e glória a Deus e aleluia. Agora, você sair da igreja, você se colocar numa posição de vítima, é você querer colocar a culpa no irmão. Você sair de casa e falar, pai, estou saindo de casa por causa do meu irmão. Isso não pode.
Porque a relação entre irmãos, ela é conturbada mesmo. Se o seu pai pedir assim, filho, pega água para mim, você vai falar, claro, sim, senhor. Se o seu irmão falar, pega água lá para mim, você vai falar, vai lá, seu folgado, não vou nada e tal, porque a relação entre irmãos, ela é conturbada. Então, a relação na igreja, ela é assim, porque nós somos todos irmãos. Mas a gente tem que ter a humildade. Jesus diz assim, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos, que seja o maior servo, que seja aquele que mais se arrepende, o mais contrito, o mais humilde. Então, para finalizar aqui a história, quando a gente vai falar sobre Saul, o Saul ele tinha esse coração orgulhoso, impenitente, tanto que quando ele vai receber a repreensão de Samuel, ele diz assim, ele agarra no manto de Samuel e diz, me honra mais uma vez diante das autoridades de Israel. É isso que ele pede para Samuel. Me honra mais uma vez, vamos lá comigo na frente de todos e me honre mais uma vez. Ou seja, não exponha nada, fica quietinho, mantenha entre nós, não deixa eu perder minha pose. O coração dele estava mais preso nisso, estava mais preso no orgulho. E você vê que Davi, quando ele peca, ele é exposto. A gente fala do pecado de Davi até hoje. A humanidade inteira conhece o pecado de Davi. Até hoje ele é exposto, até hoje a gente prega sobre isso. A gente fala, olha o que o Davi fez, até hoje. Mas ele não se importou com isso. Ele falou, pode me expor, eu mereço mesmo, eu sou pecador mesmo, coloca aí. E hoje ele é um exemplo para nós. Tanto que Jesus é chamado de filho de quem? Filho de Davi. Quer honra maior do que Deus ser chamado de filho do camarada que errou, pecou, mas que se arrependeu. Então, a história de Davi, que se confunde até mesmo com a história de Israel, ela é interessante porque Davi acaba sendo um tipo, uma tipologia de Jesus, enquanto esse pastor, esse rei, esse conquistador que Davi foi, e é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, é prometido nos profetas de que ele vai herdar o trono de Davi, de que ele vai herdar o reino que pertenceu a Davi, que ele é o filho que Natan fala, né, para Davi, olha, não vai ser você que vai construir uma casa para Deus, mas vai ser o seu filho, e Deus vai ser pai desse teu descendente, e o reino desse seu descendente nunca mais terá fim. E às vezes a gente pensa, num primeiro momento, isso se aplica a Salomão, sim, que construiu o templo, mas não era sobre templos feitos por mãos humanas que o profeta Natan estava falando. Estava falando sobre Jesus que iria construir um templo no coração das pessoas para que Deus habitasse. Então, Davi ele tem essa grande história de arrependimento, enquanto Saul tem essa história de impenitência, de impiedade, de coração duro, de coração realmente de alguém que não quer ser repreendido por Deus. E nós, quanto cristãos, nós precisamos ter o coração parecido com o de Davi, nesse sentido. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele não se apega às suas riquezas, não se apega à sua coroa, e ele cumpre a consequência. O filho mais velho dele, que é o Aminon, estupra a própria meia-irmã, que é, como é o nome dela? Esqueci. Mas ele estupra a própria meia-irmã, Tamar. O Absalão, que era irmão de pai e mãe da Tamar, toma as dores, fala que perdoa, mas depois de 2 anos mata o Aminon. Olha só, um meio-irmão estuprando uma meia-irmã. Aí o irmão dela, que era irmão de pai e mãe, toma as dores, mata esse irmão. Então você tem estupro, assassinato. Depois você vai ter Absalão. Olha só o que Deus fala para Davi, através de Natan. O que você fez às escondidas, eu vou fazer diante de todo Israel. E ali Absalão deita com todas as concubinas de Davi na varanda do palácio, para todo mundo ver. Deixando claro que a relação dele com o pai era irreconciliável. Aquilo ali era um atestado, uma mensagem de que não tinha mais volta. E Davi tem que fugir, correr de casa para não lutar, para não brigar com o próprio filho. Esse filho entra em guerra contra os homens de Davi, morre. Então, olha só, mais um filho dele morre. O filho que ele teria com Batseba morre também. E, por fim, um filho dele chamado Adonias, que tenta ser coroado rei, ele é morto por Salomão. Quando Natan vem contar a parábola para Davi, Natan fala assim, Davi, tem um cara aí no reino que ele é muito rico, ele tem várias ovelhas, a ovelha que ele quiser, de todas as raças,
E um dia ele foi receber uma visita, e ele foi no vizinho que só tinha uma ovelha, que ele tratava como se fosse da família, e ao invés desse camarada que tem vários rebanhos pegar uma, ele foi e pegou a ovelha desse vizinho, que só tinha essa ovelhinha que ele tratava como da família, e matou e serviu para os seus amigos, para os seus visitantes. O que esse cara merece? Aí o Davi diz, ele merece a morte, e que ele restitua 4 vezes, porque era isso que dizia a lei de Moisés, né? Que ele restitua 4 vezes mais o que ele fez. E aí o Natan fala, você é esse camarada. Aí o Davi faz o quê? Rasga as vestes e diz, eu pequei. Ele mata Urias e Deus vem com a sentença que ele mesmo profere e ele perde o filho que ele ia ter com Batseba, ele perde Aminon, ele perde Absalão e ele perde Adonias. Os 4 que ele falou, não, tem que restituir 4 vezes mais. Uma vida por 4 vidas. E é isso que Deus fala. Então, é isso aí, a sua sentença está dada. Você é o juiz de você mesmo. É isso que ele merece? Então, vamos lá. Seus 4 filhos vão... Porque, às vezes, a gente pensa assim, né? Para mim, misericórdia, Deus. Porque sou falho humano. Para o outro, não. Onde já se viu? Não diz que é crente, não diz que é pastor, não diz que é voluntário e faz uma coisa dessa. Então, é aquela velha frase, né? Aos inimigos, a lei. O peso da lei aos meus inimigos, né? O peso ali chama a polícia, processa, joga no YouTube, etc. Mas agora, para mim, não. Misericórdia, vamos manter as escondidas. Então, a gente tem que ter essa consciência. Davi paga essa conta até o último centavo. Se arrepende, admite, se humilha e morre em paz com Deus. Morre em paz com Deus. Reina durante 40 anos, passa por tudo isso, morre em paz e passa o seu trono para Salomão, diferente de Saul, que não teve a oportunidade de ter um descendente seu no trono. Olha só, Saul muda a vida da família, né? Eles eram uma família bem abastada, diferente da família de Davi, que era pobre. Davi ele mesmo diz, né? Quem sou eu para casar com a filha do rei, um homem pobre? Não tenho nem dote. Agora o Saul não. Saul era filho de uma família poderosa da tribo de Benjamim. A própria Bíblia diz. Eles eram pastores de jumentas. Para a gente, às vezes, a gente até brinca, né? Ah, pastor de jumento, a gente menospreza. Mas o animal do rei era a mula. Tanto que Salomão monta a mula do rei para ser considerado como sucessor. Então, você ser pastor de jumentas não era um demérito, não era algo ruim, era algo de posses. As jumentas eram usadas na guerra, no trabalho e etc. Então, o Saul, ele ascende ao trono e aquela mudança morre nele mesmo. Quantas vezes você vê pessoas que ele é o primeiro e o último crente da família? Deus muda a história da família e ali poderia nascer algo grande, algo que poderia perpetuar. E ele mesmo nasce com ele e morre com ele. Por quê? Por causa do coração duro. Então, a história de Israel, e a gente vai continuar na próxima semana, ela tem essa monarquia muito bem estabelecida. Olha só como ela parece muito com o que vai acontecer. Você tem um reino de um rei humano e impenitente, que é Saul. Depois você tem no trono um homem segundo o coração de Deus, que é Davi, e o Messias é o filho de Davi, é o herdeiro, é o prometido. E depois de Davi, você tem o reino de Salomão. Salomão que reina em paz. Salomão não vive em guerra, diferente de Davi, que guerreia, que tem que conquistar territórios. Então, Davi e Salomão representam fases do reinado do próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo é chamado de o Deus forte, mas também é chamado de o príncipe da paz. Então, é a mesma coisa. Davi vem e estabelece guerra. E depois que ele domina os povos, Salomão vem e reina em paz. É isso que vai acontecer. Jesus, durante o que a gente conhece como o Apocalipse, né, a grande tribulação e etc., as 7 taças da ira de Deus, os 7 selos, as 7 trombetas, vai ser um período de guerra, e nós já estamos vivendo em guerra espiritual e física contra o cristianismo, porque apesar de nós não sermos perseguidos fisicamente aqui, existem irmãos que são perseguidos em países, são mortos. Nós já começamos a sofrer a perseguição ideológica e sanção
de você não poder mais falar tudo o que você podia falar antes, etc, etc. Isso vai se agravar, por quê? Porque é Jesus entrando em guerra com o mundo. Quando esse conflito estiver nas últimas consequências, Jesus vem em glória e estabelece a paz para reinar durante o milênio, como Salomão reinou, em paz. Você tem o reinado humano, entre aspas, de Saul, porque todos eles eram homens, né? Mas você tem o reinado de um homem impenitente. Esse reinado termina com a passagem para Davi, e de Davi passa o trono para o seu filho Salomão. E é assim que vai acontecer também nesse mundo. Salmo 2, né? Vamos encerrar lendo o Salmo 2. Olha aí. O Salmo 2. A Bíblia diz assim: por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as correntes deles, lancemos de nós as suas algemas. Parece muito com o que a gente vive, sim ou não? As pessoas falando que o cristianismo acorrenta, aprisiona, oprime, e ali os governantes da terra se unindo, falando: vamos jogar essas correntes fora, vamos nos livrar dessas algemas, vamos ser felizes, vamos fazer o que a gente quiser. É isso que o Salmo 2 está dizendo. E ali, olha o que acontece no versículo 4. Aquele que está no trono dos céus ri. Então, a gente está preocupado. Deus olhou a abertura das Olimpíadas e fez o quê? Deu risada. Olhou aquilo lá e deu risada. O Senhor põe-se a caçoar deles. Deus fez piada. Na sua ira os repreende e no seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o deserto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje o gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Sirvam ao Senhor com temor e exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Certo? Então é isso o que acontecerá e o que já vem acontecendo. Esse reinado, como foi de Davi e Salomão, assim será quando Jesus voltar e reinar sobre todas as nações. Então a história de Israel, para a gente encerrar a aula de hoje, ela é um modelo, ela é um spoiler da história da própria humanidade e da igreja. Vamos orar em nome de Jesus? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos orar?